Feche os teus olhos. Pediu Gesiel, o Diácono Gesiel, o Omar também, Diácono Omar, trazer o altar para cá, por favor. Feche os teus olhos, você que está em casa também, reclina tua fronte nesse instante. Senhor, Tu és o Deus, Senhor, que sempre nos ouve. Nada passa desapercebido, Senhor, ao Teu olhar, Senhor. Sempre nos vê. Obrigado, Senhor, pela palavra cantada, Senhor, que diz que Tu és fiel, Senhor. Mesmo que nós sejamos infiéis, Senhor, Tu não mente, não pode voltar atrás. Tu permanece fiel, Senhor. E nós queremos Te exaltar nessa noite, Senhor. Queremos Te glorificar, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Vem falar aos nossos corações, Senhor, de uma maneira muito especial, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui conosco nessa noite, Senhor. Fala com ele, Senhor, fala com ela, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus. Você pode pegar a sua Bíblia, irmão? Por favor, abra ela no livro histórico de 1 Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Se não tiver, irmão, até o final da reunião você vai estar alegre. Você crê nisso, irmão? Tenha fé. O Senhor está aqui. Capítulo de número 10, versículo de número 6, diz assim. Capítulo 10, versículo número 6, diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Vou repetir aqui para você entender. Você dá um glória a Deus aí. Você que está em casa também. Diz assim o texto: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Amém, Jesus. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Lendo essa história, a gente diz assim: esse aí é o apóstolo Paulo. Você diria: esse aí é Moisés. Já sei, deve ser Elias. Porque Elias era um homem cheio do Espírito de Deus. Não, esse aí deve ser Abraão. Mas não é nenhum desses personagens bíblicos. Esta palavra, ela se cumpre na vida do primeiro rei de Israel, e ele se chamava Saul. Mas pastor, Saul não foi aquele homem que desobedeceu Deus? Saul não foi aquele homem que perdeu o reinado que seria eterno? Pastor, Saul não era aquele endemoniado? Saul não era aquele homem que tentou tirar a vida de Davi com uma lança? Saul foi tudo isso, irmãos. Mas antes dele se transformar nisso que você sempre lembra de Saul, Saul era uma bênção. Se você pegar a história de Saul, você vai ver que Saul, ele é de uma das tribos dos filhos de Jacó, descendentes de Isaac, descendentes de Abraão, chamada Benjamim. Benjamim é uma das tribos que tem alguns personagens ícones. Por exemplo, a rainha Esther. Quem teve até novela da rainha Esther, não teve? Rainha Esther era da tribo de Benjamim. Por exemplo, outro ícone que todos vocês já ouviram falar dele: Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era benjamita.
Paulo nasceu na tribo de Benjamim, descendente de Benjamim. Benjamim era o 13º filho de Jacó. Ele é o caçula. É interessante que na história de Benjamim, ele nasce, mas a mãe dele morre no parto. A mulher amada de Jacó, aquela que Jacó trabalhou 14 anos por ela. E quando pensam-se que José já estava morto, Raquel engravida de Benjamim, e Benjamim no ato do parto, quando Benjamim está nascendo, Raquel morre. E é interessante que ela já tinha escolhido o nome dele. Sabe qual seria o nome dele? Benoni. Não seria Benjamim. Raquel queria colocar o nome porque ela lembrava, olha que coisa terrível, irmãos. Olha aqui que é uma vida às vezes cheia de tristezas, ressentimentos, amarguras, aflições. Apesar de ela ser amada demasiadamente por Jacó, Raquel era uma mulher de aflições. E sabe o que significa o nome Benoni? Filho das minhas aflições. Olha que coisa terrível. Por que botar o nome de um filho assim? Para que toda vez, você imagina, colocar o nome de um filho assim, é um marco. É que nem o nome Mara. Você sabe o que quer dizer Mara? Amarga de alma. Raquel, por exemplo, provavelmente ela queria criar um memorial na vida dela de angústias, porque toda vez que ela visse o seu filho, ela dizeria Benoni, filho das minhas aflições. Mas olha aqui que Jacó faz. Raquel está morta. Ele olha para o menino e diz assim: Benjamim, filho da minha alegria. Não, irmão, você não está me entendendo. Jacó muda o destino de Benjamim. Como assim, pastor? Se eu creio em palavra de bênção, creio, irmão. A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do valente. Quem dá destino e mira no alvo é o que dá o nome, é o pai que cuida, é o pai que ensina, é a mãe que cuida, a mãe que ensina. E Jacó olha para o filho e diz assim: não, você não vai ser filho das aflições, você vai ser filho da minha alegria, filho da minha mão direita. No original quer dizer mão direita. Quem está entendendo, diga amém. É interessante que quando você vai ler o Gênesis capítulo 50, você vai ver que tem as bênçãos de Jacó sobre os filhos. Quando chega a vez de Benjamim, ele chega e coloca a mão sobre Benjamim e diz: você vai ser o destruidor de lobos. Você vai ser um guerreiro. Você vai ser um conquistador. Você vai ser aquele que vai vencer as suas batalhas. Há poder nas suas palavras. A Bíblia diz em Tiago que a mesma boca que profere bênção, profere maldições. A mesma boca que produz vida, produz morte. Irmão, a escolha do que sai da sua boca é exclusivamente sua. O que você vai escolher sair da sua boca? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Cura ou doença? Quem está entendendo, diga amém. Você tem o domínio sobre aquilo que sai da sua boca. E é interessante quando você olha para a história de Benjamim. Benjamim se transforma numa tribo de especialistas em batalhas. Eles eram exímios guerreiros. E dessa tribo, o Senhor, hoje nós conhecemos na conectação da história bíblica, né, a raiz de Jessé,
o leão da tribo de Judá. Não é assim? Todo mundo conhece, mas na verdade, quem Deus escolhera para governar Israel não foi Davi, irmãos. Quem Deus tinha escolhido foi Saul. Você sabe que a palavra Saul, o nome de Saul significa desejado. Pastor, não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. O nome Saul, escreve, irmão, desejado. Olha que coisa maravilhosa, irmão, você olhar para um filho e dizer assim, desejado. Oh, aleluia. Parece a Jaqueline olhando para o Lucas, né? Desejado. Oh, glória a Deus, porque eu sei desse amor da tua mãe por você, viu, Lucas? Aleluia, Jesus. Se olhar para o filho e dizer, desejado. Eu quero dizer uma coisa para alegrar o teu coração, que nessa noite, quando Deus olhou você do céu, sabe o que Ele falou? Saul. Não, vou falar de novo, irmão. Quando Deus olhou para você lá do céu, Ele disse, Saul. Trabaço de casa. Ele está falando para você, você é desejado dEle. Saul não foi escolhido porque ele era belo, a Bíblia registra que ele era belo. Se a Bíblia diz que ele é belo, irmão, tira como é que se diz? O guarda-chuva da chuva, porque você vai ficar na chuva até se molhar. Deus não escolheu Saul porque ele sobressaía à altura dos outros. A Bíblia diz que ele sobressaía à altura dos demais. Não, Deus olhou para dentro, porque Deus, irmãos, Ele não olha como eu e você olhamos. Nós olhamos as pessoas pelas exteriorizações que elas nos apresentam. Mas Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele pesa os corações e esquadrinha os pensamentos. O livro do profeta Daniel diz que nada na presença de Deus fique oculto, porque nele e Ele está a luz, e tudo há de ser revelado. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Então quando Deus olha para Saul, Ele olha o íntimo de Saul. Ele vê um coração sincero de Saul. Ele vê um coração apto a ser moldado. E é tão interessante quando você pega a sua Bíblia, e você vai ali no capítulo 10, versículo 6, onde nós lemos, a Bíblia diz que quando ele é ungido, ele ainda não é rei, ele é ungido a rei. Há uma diferença entre você ser ungido e a posse e a entronização definitivamente. E alguns sinais aconteceriam na vida de Saul, para que ele pudesse ser então entronizado como rei. Talvez para mim, na minha paixão pela literatura bíblica, a parte que eu mais amo é: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer, eu me rendo ao domínio, eu me rendo à soberania, eu me rendo à vontade, não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade dEle. Saul, ele está dizendo, eu vou receber essa dominação do Senhor sobre a minha vida. E aqui diz o texto, e profetizarás com ele, ou seja, não sairá mais da minha boca a palavra da minha vontade, mas sairá da minha boca a palavra da vontade de Deus. Pastor, tudo isso é com Saul? É, irmão. E olha que coisa interessante, e serás mudado em outro homem. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Oh, glória. E a Bíblia diz então, se você pegar o versículo agora de número 9, eu adoro vírgulas, irmãos.
entre vírgulas, no texto do versículo de número 9, diz assim: e Deus lhe mudou o coração. Quem é que mudou o coração? Foi Deus. Você precisa permitir que Deus mude o seu coração. Você precisa permitir que Deus trabalhe na sua vida. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele não te impõe nada. Você deve permitir o agir de Deus na sua vida. Você deve permitir o trabalhar de Deus na sua vida. Você deve permitir Deus agir dentro da sua vida. Porque Deus, quando Ele tem essa liberdade, então Ele vai transformar você, Ele vai mudar a sua vida. É aí que nós começamos a entender o que Jesus quis dizer a Nicodemos, em capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, uma coisa só te é necessária. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo é uma mudança, não parcial. Nascer de novo é uma mudança completa. Por isso que Paulo vai e diz aos irmãos, dizendo: oh, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você está entendendo o que o camarada está dizendo para você? Você está entendendo que o apóstolo Paulo está dizendo para você? Eu estou vivendo tão intensamente Cristo em mim, que você pode olhar para mim e pode me imitar, porque eu sou uma cópia legítima, autenticada, selada de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Você já imaginou o que é isso? Você passar a ser referencial de alguém nessa terra. Oh, como eu preciso melhorar. Oh, aleluias. Então, quando o Senhor transforma algumas características na vida de Saul, que o habilitam agora a ser uma representação. Saul, ele é uma peça-chave da transição de um governo teocrático de Deus para um governo monárquico. Se você pegar a história de Israel, essa transição de um governo teocrático baseado em juízes que decretavam o direito do povo pela obediência a preceitos de Deus, para um governo agora monárquico, à base de um rei, de uma corte, de tributos, de impostos. E o povo diz amém, assim seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu quero fazer só um adendo, um parênteses aqui. Por que o povo de Israel preferiu um governo monárquico a um governo teocrático? O último juiz se chamava Samuel. Pensa num cara abençoado, irmãos. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele era apenas um menino, ele ouvia Deus. E Deus falava com ele. Samuel foi um juiz tão maravilhoso na presença de Deus, que por causa de uma oração de humildade, o Senhor fez trovejar sobre os inimigos de Israel. Samuel, que tem aquela frase célere dizendo Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, ele teve um ministério excelente. Ele teve um ministério profético excelente. Ele teve um ministério sacerdotal excelente, porque ele foi substituto de Eli no ministério sacerdotal, porque os filhos de Eli haviam morrido. Mas então, pastor, por que Israel não quis mais esse tipo de governo se o cara era bom, pastor? Porque ele foi um péssimo pai. Ele foi um maravilhoso pastor. Ele foi um maravilhoso profeta. Mas ele foi um péssimo pai.
A Bíblia diz que os seus filhos não julgavam direito. A Bíblia diz que eles tomavam parte, corrupção. Você acha que não tem corrupção na Bíblia? Tem. Eles tomavam parte daquilo que era sacrificado ao Senhor para eles. E o povo não perdoa. O povo olhando aquilo diz: nós não queremos que os filhos de Samuel julguem sobre nós. Então vai lá o Senhor e busca a Saul, desejado. Não foi o povo que escolheu Saul, irmãos, foi Deus. E a primeira prova de fogo, irmãos, na vida de Saul está no capítulo de número 11. Você pode abrir a sua Bíblia? Olha o que está escrito aqui. Após ele ter sido transformado, após no versículo de número 10, ele encontrar um grupo de profetas e o Espírito de Deus mais uma vez se aposta dele, ele profetiza no meio deles. E é interessante, irmãos, antes de nós entrarmos no capítulo de número 11, eu vou encerrar a mensagem. Você vê que algumas pessoas começaram a perguntar assim: não é esse aí, por acaso, o Saul? O filho de Quis, o benjamita? Mas ele profetiza? Como diria, ele entrega recado? Ei, irmão, depois que Deus nos transforma, e nós deixamos Deus fazer o que quiser através de nós, irmãos, você vai ser instrumento de Deus para toda boa obra. E aqueles que não acreditavam em você, olham para você e dizem assim: mas é fulano que está profetizando? É fulano que está ministrando? Com que ousadia, em nome de quem aí vai ser aquela unção de Pedro sobre a sua vida, agora transformado, convertido, e você vai dizer: em nome de Jesus Cristo. Aleluia! É nesse nome, é nessa autoridade de Jesus, é no Espírito de Deus. Não dava nem tempo em terminar a comemoração da coroação. A Bíblia diz que há uma tribo, ou uma aldeia, melhor dizendo, um vilarejo, chamado Jabes de Gileade. Esse vilarejo, ele é sitiado, ele é cercado por um amonita chamado Naás. Você sabe quando se faz um sítio, né? O Lucas vai me ajudar a pregar aqui hoje, eu olho para ele, lembro que, né, do exército. Quando você faz um sítio, né, Lucas, você cerca ali aquele lugar, e eu me lembro de uma aula, né, de sítio no exército. A primeira coisa que você faz, você corta o racionamento, a ração de alimentos e água para aquele lugar, para você tentar enfraquecer o seu adversário. Você corta o acesso à água, você corta o alimento, a logística toda para aquele lugar, para que ele não tenha como se alimentar, para que ele não tenha como sobreviver, para que ele não tenha força suficiente para poder resistir. E quando os moradores daquele lugar, irmão Paulo, eles estão sitiados, ou seja, estão cercados, sem alimento, sem água, eles mandam uma carta, um tratado a Naás, dizendo eles, no capítulo de número 11, faça uma aliança conosco, faça um tratado conosco. Você sabe que os amonitas, eles são descendentes de um incesto. Para quem não conhece a história de Ló, creio que todo mundo conhece a história da mulher de Ló. Ló, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, com a sua família, suas 2 filhas, sua esposa, conta-nos a história bíblica que há uma ordenança do anjos do Senhor dizendo: não olhe para trás. Olha que coisa interessante, irmão.
Quem olha para trás, ele está sempre preso ao seu passado. Quem olha para trás, ele está como âncoras de um navio que lhe segura e não lhe deixa navegar. Quem olha para o seu passado, eu vou fazer aqui até uma analogia que eu vi numa mensagem bem interessante. Você já notou, irmão, que você tem no seu carro, o Alessandro aqui que é um especialista em venda de carro, né, Alessandro? Você tem lá o espelho retrovisor, não tem? Ele é grande ou ele é pequeno? Em comparação ao para-brisa. Ele é ínfimo, né? Ele é pequeno. Para que você precisa de um espelho retrovisor? Você tem um espelho retrovisor que serve para você olhar para trás. Mas você tem um para-brisa que serve para você enxergar para frente. Se você olhar o para-brisa em relação ao retrovisor, a sua visão de futuro deve ser maior que a sua visão de passado. Sabe por quê, irmão? Porque o seu passado só serve como referência. Para que você olha o espelho retrovisor? Para não bater em ninguém que está atrás, não é isso? Para você estacionar. Para você ver se não está vindo nenhum veículo. Ele é só um referencial. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas transformam o seu espelho retrovisor como o seu para-brisa. E ela só consegue olhar para trás. Ela só consegue olhar para as suas aflições, ela só consegue olhar para as suas tristezas, ela só consegue olhar para os seus rancores, as suas mágoas, enquanto Deus está dizendo: olha para frente, eu tenho caminho para você maravilhoso, eu tenho uma nova rota, um novo rumo, uma trajetória melhor, é maior do que o teu passado. Aleluias! Está entendendo o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Você que está em casa, aleluias. Os homens de Jabes e Gileade dizem: vamos fazer uma aliança. Aí o inimigo, irmãos, ele não faz nada. Escreva uma coisa na tábua do seu coração, como diz Salomão em Provérbios 3, Satanás não faz nada de graça. Ele, olha o intuito dele assim: não, eu até faço uma aliança com vocês, eu até restabeleço o fornecimento de água e alimento, mas eu quero uma coisa, eu quero que todo homem de Jabes e Gileade, eu quero que todo chefe de família, eu quero que os príncipes da cidade, todos arranquem o seu olho direito. Isso vos será por vergonha. Você sabe que na asa, aqui no texto bíblico, eu vou fazer uma analogia, e vou usar ele como uma tipologia do teu inimigo. O inimigo da sua alma. Você sabe que a primeira coisa que se faz num sítio é o quê? Cortar água e comida. A Bíblia diz em Pedro que o vosso adversário é como um leão que ruge, que está ao vosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Ele está querendo fazer um sítio. E sabe o que ele quer buscar? Cortar o alimento da sua alma. Ele quer cortar a água e quer cortar o pão. Você sabe que em João capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, dizendo: eu sou a água viva, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Sabe o que ele diz em João capítulo 6? Ele diz: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca mais terá fome.
Sabe o que o diabo quer fazer com você? Quer cortar o teu alimento espiritual, quer tirar de você a água viva, quer tirar de você o pão da vida. Ei, meu irmão, por que tem muita gente aí que está sofrendo, que está angustiada, que não tem mais esperança, que não tem mais amor? Porque faz horas que o diabo está cercando a vida dele, já cortou o pão, já cortou a água, ele está morrendo da míngua, está morrendo de fome, ele não lê mais a Bíblia, ele não ora mais, ele não bebe mais dessa água, ele não tem mais vida de comunhão, diz que é crente, mas não é, tem só uma fachada, está seco, está míngua. Quem está entendendo? Quando o diabo vem e tira essas coisas, você quer fazer acordo, sabe o que ele diz? Tudo bem, eu só preciso roubar a sua visão. Ele já está morrendo a míngua. E agora o diabo quer tirar a visão. Você sabe por que ele quis tirar a visão, o olho direito de todos os homens daquela cidade? Aquele era um tempo de guerras corporais, batalhas homem a homem. E todo guerreiro ele levava o que, irmão? Um escudo. O escudo servia para proteção contra flechas, ou no ataque direto contra os golpes de espada. Quero que você abra a sua visão aqui para você entender. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que um dos elementos da sua armadura espiritual se chama escudo da fé. Mas do que adianta a fé se você não tem visão? Se você não sabe para onde olhar? Ah, meu irmão, isso aqui só para o domingo à noite quem vem no culto. Quando Jabes e Gileade, nesse acordo, se eles aceitam, eles perdem o olho direito. Sabe como é que o soldado fazia? O soldado pegava o escudo, ele colocava à sua frente, e o que ele fazia? Ele com o olho direito, olha aqui, quem está entendendo o mistério? Ele conseguia ter a visão, mas se ele não tem o olho direito, do que adianta ter escudo se você não tem visão? De que adianta você ter escudo? Sabe para que Naás queria fazer isso? Porque se eu tiro a sua visão, você não se rebela, você se torna um escravo. Quem não tem visão se torna escravo. Não tem como se insurgir contra o ditador. Não tem como se insurgir contra o dominador. Mas graças a Deus, irmãos, como o apóstolo Paulo diz para mim e para você, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Aleluias. O diabo, eu quero dizer para você que nessa noite o diabo pode ter tirado a sua visão, mas pela fé o Senhor vai restaurar a vista a você. Aleluias. Eu quero profetizar que você vai ser como o cego de Jericó, Bartimeu, que disse: Senhor, que eu torne a ver. Quer dizer o quê? Eu já tive visão, mas eu perdi a visão. Mas Senhor, tu podes restaurar a minha visão. Tu podes me dar visão de novo, tu podes restaurá-la de novo, Senhor. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que Jesus pode te dar novamente a visão. Quem sabe o inimigo matou você à fome, quem sabe ele sitiou a sua vida espiritual, quem sabe ele arrancou a sua visão, mas Jesus, a água viva está aqui, Jesus, o pão do céu está aqui, e o restaurador da visão também está aqui. Aleluias! Pastor, onde é que entra Saul nessa história? Saul é o tipo de Cristo na vida dos moradores de Jabes e Gileade. A Bíblia diz que quando os mensageiros, porque os homens de Jabes e Gileade dizem assim: dá-nos 7 dias. Irmão, 7 é número profético. 7 é número de obra completa e perfeita. Dá-nos 7 dias, e nós mandaremos mensagens,
E se não houver um que possa nos libertar, você encontra esse versículo no capítulo 11. Então nós nos renderemos a Ti. Ei, meu irmão, eu parece que vejo Naás comemorando a vitória. Ele comemorando o seu sítio. Mas tem um tipo de Cristo chamado Saul, o desejado das nações, diz a Bíblia. Jesus é o desejado das nações, aleluias. É um tipo de Cristo Saul, e quando ele sabe, ele recebe a mensagem, sabe o que acontece nele? Ei, meu irmão, o Espírito de Deus se apodera dele, e ele fica irado. Pastor, a gente pode se irar? Pode, irmão. Você tem que se irar contra o pecado, você tem que se irar contra a injustiça, você tem que se irar contra as coisas erradas, você tem que se irar contra a desonestidade, você tem que se irar contra a mentira, você tem que se irar contra a falta de amor, você tem que se tornar alguém que vai lutar pelas coisas corretas, que vai lutar pela justiça, que vai falar a verdade, doa quem doer, aleluia! Meu irmão, pastor, mas acho que eu vou ficar meio quieto. Não, meu irmão, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não e faz, está pecando. Você fica concordando com as coisas erradas, meu irmão, a Bíblia diz que você vai para o inferno junto com eles. Saul ficou irado. Ele manda agora uma mensagem, ele pega uma junta de boi, despedaça aquela junta de boi, manda para todos os termos de Israel e diz assim: ou você é comigo ou você é contra mim. E a Bíblia diz que num só dia ele do nada junta 30 mil homens. E eles agora partem. Ei, meu irmão, sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Fica tranquilo. Pastor, eu estou sitiado, eu estou passando por angústia, eu estou passando um momento difícil, eu já não aguento mais esse tempo, eu não aguento essa tal da pandemia, eu já não aguento mais esse negócio que tem que correr para o banco para pedir auxílio do governo, eu já não estou aguentando mais essa dificuldade, eu não estou aguentando mais de saudade dos meus irmãos. Ei, irmão, ora. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu. Ouvirei o quê? O seu clamor, a sua oração, a sua petição, as suas lágrimas. E então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ei, meu irmão, o libertador está com os ouvidos atentos, o libertador está pronto para ouvir o seu clamor, o libertador está pronto para ouvir a sua oração. Clama, Deus vai levantar alguém. Quem está entendendo a mensagem? Eu não sei se aqui na igreja alguém que está nesse sentimento. Eu não sei se em casa tem alguém que está passando por esse sentimento, mas eu quero dizer, Deus vai levantar alguém cheio do Espírito Santo. Você quer ver como Saul era um tipo de Cristo? Quando Jesus entra naquela sinagoga na cidadezinha, num vilarejo chamado Nazaré. Você sabe que um dos tipos que é chamado Cristo no Novo Testamento é o jovem de Nazaré, ou o nazareno, aleluias. Por exemplo, só para você ter uma ideia, aleluias, para você entender como Nazaré, irmãos, era nada dentro de Israel. Nazaré, irmão, era um camarada que, como se morasse no bairro mais humilde da cidade de Pelotas. Eu não vou nem falar aqui para ninguém ficar triste, tá, irmãos? Mas assim, pensa num bairro triste da cidade, assim, mais humilde, sem saneamento, sem nada, devastado, muita pobreza. Pensou? Isso aí, Nazaré era isso aí. Aí, irmãos, Jesus está lá entre os discípulos de João Batista, não João Evangelista, e os discípulos de Jesus começam a conversar com os discípulos de João Batista. Nisso se converte um moço chamado André, no sentido de se tornar discípulo de Jesus. Irmão, pensa num camarada que ficou faceiro, pensa num camarada que ficou alegre. Aí teve o seu amigo chamado Filipe, teve um encontro com Jesus também. Eles eram tudo amigo de pesca, tudo pescador. E aí Filipe ficou tão alegre com a notícia que André deu para ele, e ele foi lá convidar o seu outro melhor amigo chamado Natanael. Aí Natanael
se encontra com Filipe, Filipe se encontra com Natanael, e ele diz assim: achamos o Cristo, o profetizado pelos profetas, Jesus Cristo, da onde? Irmão, estava indo tão bem, a narrativa de Filipe para Natanael estava indo tão bem, Omar, mas quando ele fala assim, Jesus de Nazaré, parece que eu vejo Natanael olhando para ele: da onde? Da onde? Nazaré. Ele olha para o seu amigo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmão, se fosse eu virava as costas e ia embora. Mas quando Deus tem um propósito, meu irmão, oh, nada como o Espírito Santo andando com você, viu, meu irmão? Filipe olha para ele assim: vem e vê. Como quem diz, engana-te com teus próprios olhos. Como quem diz, experimenta, se não devolve. Irmão, depois que você experimenta Jesus, nunca mais você quer devolver. Aleluias. Eu só desafio você a experimentar Jesus um instante, não precisa nem de uma semana, né, irmão? Não precisa nem de 15 dias, não precisa nem 30 no Código Consumidor. Só experimenta um instante, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluias. Jesus, o tipo desejado das nações. Naquela cidadezinha de Nazaré, Jesus entra, irmãos, lá naquela sinagoga. Sinagoga é uma pequena casa de oração, é um cenáculo de oração, mas tem os livros santos, e ele então agora naquele dia, quando ele entra naquela sinagoga, Jesus, glória a Deus, o príncipe da sinagoga vai lá, pega o rolo do livro, e ele nem sabe qual é o livro que ele está pegando, mas ele está lacrado. Jesus vai lá, quebra aquele selo do livro, e ele provavelmente era um mestre, como a Bíblia sempre chama ele de mestre, de Rabone, então ele tinha esse direito de ler. Então ele abre lá o livro do profeta Isaías, sabe o que ele diz? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Não, você não entendeu, irmão. O que estava sobre a vida de Saul? O Espírito do Senhor Jeová. Fique em pé nesse instante. Eu quero dizer que o teu libertador está aqui. Assim como Saul foi um libertador para Jabes de Gileade, Jesus quer ser nessa noite o libertador da sua vida. Assim como Jesus, Ele quer ser o libertador para a sua alma, assim como Saul foi o libertador para cada homem daquela situação de sítio, assim como aquelas pessoas de Jabes de Gileade estavam sem alimento, sem comida, quase a ponto de perder a visão, Jesus nessa noite está dizendo para você: eu quero restaurar a tua comida, eu quero restaurar a tua bebida, eu quero retornar a te dar visão. Só para encerrar a mensagem dessa noite, para você talvez ainda não conseguiu fechar a visão da mensagem, eu vou explicar para você. Sabe o que é visão, irmão? Visão é a capacidade de você enxergar além do que os seus olhos veem. Aleluias. Por isso que Paulo diz assim, a gente não anda por vista. Você sabia que dava até para substituir assim, a gente não anda por vista, a gente anda por visão. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Fé é a capacidade de enxergar aquilo que seus olhos não veem. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de compreender a fé? Porque ela só consegue enxergar o que os olhos veem. Agora nessa noite eu quero desafiar você a fechar esses olhos lindos que Deus te deu, e pela fé você começar a enxergar as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Você começar a enxergar as portas que Deus vai abrir para a sua alma.
você enxergar as mudanças que Deus vai proporcionar na sua vida, no seu estilo de vida. E eu não estou falando aqui de coisas físicas, meu irmão, porque coisas físicas são as coisas mais simples. Como assim, pastor? O que você está falando? Sim, meu irmão, se você quer coisas físicas, é muito simples. Basta você ter uma vida organizada, ter uma vida de dedicação, ter uma vida de esforço, e tudo que você quiser, você consegue. É tão verdade que você lê qualquer livro de autoajuda, você vai encontrar isso. Ah, pastor, mas por que as pessoas não conseguem? Porque o grande problema é quem é que está disposto a pagar o preço. Por exemplo, um concurso para juiz, você sabe quanto tempo leva? No mínimo 1 ano. São 6 provas. São em torno aí de, para quem quer passar mesmo, o mínimo, em torno de umas 12, 15 horas de estudo por dia. Quem é que está a fim de pagar? Você está entendendo? Primeiro você vai ter que passar no banco da faculdade de Direito no mínimo 5 anos. Quem está entendendo? Agora, Deus, além dessas coisas que Deus pode te dar, como passar num concurso para juiz, Deus quer te dar coisas mais maravilhosas que dinheiro nenhum compra. Pergunte para alguém que esteja com coronavírus no hospital, que tenha milhões na poupança, que tenha milhões na conta corrente, que tenha milhões aplicados em títulos, se ele não daria todos os milhões para ficar curado na hora. Mas eu pergunto para você, adianta algum milhão, Jaqueline, no coronavírus? Não adianta nem R$1, irmão. Adianta algum real para quem tem um câncer? Nem R$1. Ah, pastor, mas vai fazer quimioterapia? Sim, vai fazer, mas sabe Deus se vai viver? Adianta ter algum dinheiro quando você não tem saúde? Agora Deus quer levar você muito mais, como diz a canção. Poxa, dá para cantar essa canção, Sara? Eu sei que você sabe cantar. Eu sei que vocês não ensaiaram. Leva-me além. Essa canção é demais, irmãos. Deus quer fazer isso com você aqui nessa noite. Deus quer fazer isso com você em casa. Deus quer levar você além. Além, muito além. Você pode fechar os seus olhos? Enquanto a Sara vai cantar essa canção, pelo menos uma vez, nós vamos orar por você e encerrar o culto. Eu quero que você rasgue o seu coração para Deus nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus sentimentos, eu não sei quais são as suas lutas, mas eu quero dizer profeticamente uma coisa para você aqui nessa noite. Deus quer levar você além. Deus quer levar você além. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Vir a ti, Senhor. adoração e derramar meu ser. Se entregue, meu irmão, se entregue, minha irmã. É o que Se entregue nessa noite. meu coração deseja toda Se entregue, minha irmã. manhã. Se entregue, meu irmão. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais. Desejado do Senhor. Por ti, Desejada do Senhor. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Sim, Pai. Leva-me além. Leva-me É isso que o Senhor quer fazer com você.
poder. Coloque a mão sobre o seu coração nesse instante. Abra o teu coração para Ele. Tenha coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, Tu podes se apoderar de mim. Espírito Santo, Tu podes converter o meu coração e mudar o meu coração. Espírito Santo, eu quero fazer a vontade do Pai que está nos céus. Espírito Santo, muda a minha vida. Espírito Santo, muda as minhas vontades para as Tuas vontades. Oh, aleluias. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser saúde. Eu quero ser desejado. Aleluias. Aleluias. Diga nessa noite: Senhor, vem no meu encontro. Senhor, sejas o meu libertador. Senhor, seja o meu resgatador. Aleluia. Aleluia. Diga para Ele: Senhor, me leva-me. Bem suave. Eu já ia encerrar, mas eu não estou conseguindo, irmãos. O Espírito Santo está falando para mim que há alguém aqui nessa noite que você precisa voltar para os braços do Pai. Irmão, não consigo nem identificar quem está aqui direito. Então não adianta eu tentar adivinhar, tentar aqui chutar, não, eu não sei. Mas o Espírito Santo está falando comigo. Você precisa voltar. Onde está você? Eu preciso orar por você. O Espírito Santo parou toda a ministração aqui, que já era quase de encerramento, para dizer: eu quero orar por você. Onde está você? Tem alguém assim, irmãos? Não perca hoje a sua oportunidade. Eu não estou convidando você para ser membro aqui da igreja. Não estou dizendo para você se transformar em um membro. Mas eu estou dizendo para você: é hora de você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Já temos uma pessoa aqui na frente. Aleluia, Jesus. Tem mais alguém, irmão? O Espírito Santo, Ele sabe quando Ele fala. Que bom que nós temos uma vida aqui que está dizendo: eu quero Espírito Santo. Onde está você? Quem sabe você também já esteve na casa do Pai. Aleluias. Você, quem sabe, já andou até no caminho, mas por um motivo ou outro você se afastou do caminho. Tem mais alguém? O Espírito Santo me incomoda. Onde está você? Vem para o braço do Pai. Aleluias. Vem dizer: eu estou de volta, Senhor Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu te louvo, Senhor. Tem mais uma vida aqui dizendo que está voltando. Que coisa boa, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. O Espírito Santo está dizendo que tem uma vida, um coração que está apertado de angústias. Aleluia. Então Jesus está dizendo para você: ei, eu quero ser o teu libertador. Onde é que está você? Corre aqui para frente. Aleluias. Mesmo aqui com o distanciamento, o afastamento, mas vem, tem bastante espaço. Você vai ficar longe aqui dos outros. Vem, aleluias. O Espírito Santo não se engana. Aleluias. Vem. Ele quer ser o teu libertador. Aleluia. Todo esse sentimento de angústia vai sair. Aleluia. Esse sentimento de preocupação vai sair. Aleluia. Se você em casa, Jesus está falando com você aí. Isso mesmo. Esse teu sentimento vai sair da sua vida também. Aleluia. Se você está reconciliando, está aceitando Jesus, aleluia, levanta a sua mão na sua casa. Se quiser dobrar o seu joelho aí na sua casa, dobra. Diz: Pai, eu estou abrindo meu coração. Oh, já estava encerrando, mas Deus não deixou. Para você não sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Jesus está dizendo: você vai sair daqui com esperança, você vai sair daqui animado, você vai sair daqui fortalecido.
crescendo, você vai sair daqui transformado, aleluia. Por quê? Porque agora você não está mais sozinho, o Espírito do Senhor Jeová vai andar com você, você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir força, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ei, igreja, estenda as suas mãos para cá. Senhor, você que está aqui na frente, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, entra no coração dele, Senhor, entra no coração dela, todo esse sentimento de preocupação, todo esse sentimento de angústia, Senhor, toma ele pela mão direita, toma ela pela mão direita, traz paz ao coração, traz tranquilidade nesses tempos de insegurança. Não, Senhor, nós não somos como este mundo, nós podemos estar passando até pelo mar revolto, nós podemos passar pela tempestade, Tu está conosco no nosso barco, Senhor, e nós como igreja abençoamos, nós como igreja ministramos paz, nós ministramos agora, Senhor, salvação através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o resgatador, o perdoador dos pecados, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos. Espírito Santo, dá um abraço neles agora. Espírito Santo, abraça eles agora, em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos, queridos, a igreja, levante as mãos, você que está aqui na frente. Deus te abençoe, Deus te abençoe e te fortaleça. E nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Você vai para casa abençoado, você vai para casa abençoado. Assista essa mensagem pelo menos mais uma vez em casa, mande para os seus amigos, diga: Deus vai falar contigo também. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.